das vezes que nós nos reunimos com um propósito de adoração, nós não tem como sair da mesma forma, né? Então reserve essa data, dia 3 de março, para estar conosco aqui, né? Uma oração, um momento de louvor, um momento de palavra, de intercessão, de clamor a Deus. E também mais um recado, irmãos, nós estamos com o nosso encontro do Torça Weekend, que é um trabalho da juventude da Renovada Estadual, de um retiro que vai ser na Páscoa. Infelizmente os alojamentos já estão todos ocupados, mas você pode ir de barraca. Olha que bom, barraca não dá pernilongo, irmãos, não dá sapo, né? Então, é lógico, é uma barraca bem confortável, né? Mas vá, leva o evento aos jovens, teus filhos, ou vá com ele. Com certeza, irmãos, vai ser um momento muito maravilhoso. Possivelmente vai vir seminaristas, né, que nós encontramos lá, uma coisa mais linda, seminários jovens que largaram seus lares para estar dentro do seminário e desenvolver o chamado que Deus tem para ele. Possivelmente vão ser seminaristas que vão estar ministrando. Salmo de número 126, mesmo sentado, mas com toda a atenção, toda a reverência possível. Salmo de número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes ou os seus molhos. Pai, obrigado, Senhor, pela sua presença neste lugar. Obrigado porque nós temos a alegria e o privilégio de entrar no Santo dos Santos através do sangue de Jesus. Obrigado porque as nossas orações aqui nesta noite, os nossos cantos, os nossos louvores, eles sobem com um cheiro suave às tuas narinas. E Deus, nós podemos perceber a tua resposta, Senhor Deus, derramando de uma unção agradável, Senhor Deus, neste lugar, onde podemos chorar na sua presença, sentir a sua presença. Agora nós precisamos, nós somos necessitados de ouvir a sua voz. Fale conosco, Pai, através desse texto, que o Senhor me use, Senhor meu Pai, no seu poder, que eu seja apenas um canal do Senhor, e que as minhas palavras se tornem sobrenaturais, porque, Senhor, são conduzidas pelo teu Espírito, Senhor. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é muito interessante esse texto, e para nós entendermos um pouco melhor esse texto, nós temos que ir um pouco à frente, o Salmo 137, que os judeus na Babilônia foram levados cativos por Nabucodonosor. Lá eles assentavam-nos, ele diz assim no 137, à margem do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, e lembrando-nos de Sião. Estavam cativos na Babilônia e longe da sua cidade, longe do seu povo, longe da sua terra. Eles não tinham como adorar no seu templo, que por sinal esse templo fora destruído pelos babilônicos, mas de uma maneira muito especial, irmãos, aquele povo que estava numa terra estranha. E para nós, quem sabe, é difícil entender isso, porque nós nunca passamos por isso. Nós, como nação, irmãos, nós nunca tivemos que sair da nossa terra. Nós nunca tivemos que sair, irmãos, ou pelo menos a grande parte das pessoas, ou a grande maioria, ir para outras nações como escravos, abandonar tudo, abandonar suas riquezas, abandonar os seus sonhos, os seus projetos.
e serem levados escravos para uma outra nação. Então, para nós entendermos isso, é muito difícil. Se nós não abrirmos nossos olhos e olhar e conhecer a história desse povo, que o povo escolhido por Deus, que não precisaria ter passado por isso, mas passou por isso, porque eles escolheram não ouvir Deus, eles escolheram buscar os desejos do seu coração e rejeitar todas as palavras de profetas que se levantavam para trazê-los de volta, porque Deus nunca tem prazer, irmãos, que as pessoas se afastem dele. Deus não tem prazer na morte do ímpio. E essas decisões desse povo os levaram cativos para a Babilônia. Mas um dia, irmãos, Deus fez algo maravilhoso no meio do seu povo. Um dia, quem sabe, como fruto daquilo que eu li do Salmo à frente, onde eles choravam na beira do rio da Babilônia, lembrando de Sião, lembrando de Jerusalém. É lógico que era uma geração posterior, que aqui já estava no final dos seus 70 anos, então muitas dessas pessoas não experimentaram, não presenciaram, a adoração do templo construído por Salomão, mas quem sabe ouvindo dos seus pais, e eles lembravam a história de adoração a Deus. Então aquilo ali, irmãos, ele move o coração de Deus. E agora ele está aqui no Salmo 126, voltando para Jerusalém. Aqui eles estão retornando, eles já estão libertos, porque Deus, de uma maneira muito especial, irmãos, um Deus que está no controle da situação, isso aqui já é a primeira verdade desse texto, um Deus que está no controle de todas as coisas, ele toca no coração de um rei. Nós vamos ver isso, por exemplo, no livro de Isaías, que ele toca no coração de um rei chamado Ciro, e esse rei, irmãos, ele vence a Nabucodonosor, ele vence os reis posteriores a ele, e ele chega, ele toma o domínio da Babilônia, e ele começa a devolver para as suas nações, especialmente, irmãos, pelo menos dentro do contexto dos hebreus, eles devolvem para as suas terras de origem. Nós vemos isso através do livro de Neemias, através do livro de Esdras. Esses povos, eles retornam para Babilônia, para Jerusalém. Então aqui ele está falando: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. A alegria que tomou, irmãos, o coração dessas pessoas, porque eles se arrependeram. Eles estavam no meio de uma terra estranha, eles estavam no meio de uma escravidão, eles estavam no meio de um tratamento de Deus, mas eles se arrependem, e Deus, irmãos, ele não rejeita um coração contrito e contrido. Deus, ele pode nos tirar, irmãos, das nossas derrotas, das nossas lutas, das nossas adversidades, que nós entramos, e muitas delas entramos por causa de uma desobediência, por causa de um distanciamento, por causa de fazer aquilo que nós queremos fazer. Mas isso não impede, irmãos, o cumprir e o agir de Deus naquilo que Deus prometeu. Então, se Deus tem uma promessa para a sua vida, Deus tem uma promessa para a sua geração, deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Quando nós cantamos aquele louvor, Deus te abençoa com a família, irmãos, eu contei, Deus abençoa a minha família, Ele é sobre mim, é sobre o meu filho, sobre os filhos dos meus filhos. Eu tenho que atrair essa verdade para mim. Então, quando eu tenho essa promessa, irmãos, Deus, ele vai cumprir. E esses hebreus, irmãos, aqui, a alegria dele, irmãos, como quem sonha, mas já não era um sonho, mas já era uma realidade. Então, traga, irmãos, uma expectativa sobre a sua vida. Quem sabe você ainda não tem a resposta de Deus, irmãos, para aquilo que você está aguardando. Quem sabe você ainda está numa luta, numa adversidade, num momento difícil. Mas, irmãos, sonha o agir de Deus, sonha o cumprir de Deus, sonha o mover de Deus na sua vida, porque o momento isso se tornará realidade. Porque Deus, ele ouve as nossas orações. Deus ouve o nosso clamor, Deus aceita
na sua vida, naquelas causas a qual você tem desejado, e você tem orado, e você tem buscado. O texto nos dá uma ideia quanto tempo esse povo começou a orar, clamando a Deus por misericórdia. Mas ele mostra que um dia Deus ouviu o clamor por misericórdia, como ele ouviu um dia o clamor lá no Egito, quando o povo clamou pelo seu agir, quando eles estavam sofrendo as piores consequências nas mãos de Faraó. Então Deus, ele pode, queridos, fazer isso na sua vida. Mas coloque-se diante de Deus, coloque a sua casa, coloque a sua causa, coloque os seus sonhos, coloque aquilo que de fato, irmãos, você crê que Deus pode fazer, coisas que não contradizem, ou que não refutam, ou que não confrontam a palavra de Deus. Por quê? Porque Ele é poderoso, e Ele tem, irmãos, Ele move os céus e a terra, Ele tem o controle de todas as coisas, ao ponto, irmãos, de trazer de volta um povo, porque esse povo, irmãos, que estava cativo, havia uma promessa que eles voltariam depois de 70 anos, e Deus cumpre as suas promessas. Não há promessa a qual Deus não possa cumprir. E aqui eles se alegravam porque aquilo que Deus fez na vida dele, esse Senhor que tem controle de todas as coisas, esse Senhor que tem controle sobre reinos, esse Senhor que tem controle sobre o universo. Olha, irmãos, olha o que diz Salmo 147 em relação a isso. Olha o controle, irmãos, do nosso Deus, olha o Deus a qual você serve. No versículo 147 ele diz: Ele conta o número das estrelas, chamando todas pelo seu nome. Olha a grandeza desse Deus. Nós não temos noção do número de estrelas. Conhecemos 2, 3, será, talvez 4 galáxias, que é conhecida hoje, né, pelos grandes telescópios. Cada uma são bilhões, trilhões, trilhões e 4 trilhões de estrelas, e tem inúmeros que ainda não são conhecidos, e a Bíblia vai falar que Deus conhece cada uma delas pelo seu nome. Isso é importante, irmãos, porque a grandeza desse Deus, que conhece cada estrela pelo seu nome, um Deus, irmãos, que caminha passos sobre as nuvens, um Deus que tem nas palmas da sua mão um globo terrestre. Esse Deus, irmãos, ele para para ouvir o meu e o seu clamor. Esse Deus, ele se atenta, irmãos, quando nós nos prostramos em arrependimento. Esse Deus, irmãos, não é como nós ou como um ser humano, que quando você fala com ele, você fala: acabou. Olha, não tem mais relacionamento, eu não quero, não importa o que eu faça, o que você faça. Quando você se prostra diante do Senhor em arrependimento, em reconhecimento da sua grandeza, como esses hebreus fizeram lá, irmãos, na Babilônia, Deus ouviu o seu clamor e Deus estendeu as suas mãos e o acolheu e os trouxe, e gerou essa alegria no coração deles. Essa alegria, irmãos, que as nações ímpias, vamos dizer aqui no versículo 2, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grande coisa o Senhor tem feito. Quem sabe eu estou falando com pessoas aqui, irmãos, que têm sido envergonhados por causa da situação a qual você vive. Quem sabe eu estou falando com pessoas aqui que têm sofrido por causa das aflições, por causa das lutas, não por aquilo que você está errando, mas pela vitória que ainda não chegou. Quantas pessoas, quantos casos nós temos aqui por mulheres que têm orado por seus maridos que não se convertem e que são pessoas ímpias. Quantos pais que oram pelos seus filhos, que são filhos que na realidade só fazem coisas que traz tristeza ao coração dos pais, e as pessoas olham: mas que crente que é você, que as coisas não acontecem? Que crente que é você, que a tua família não muda? Que crente que é você, que teus negócios não prosperam? Que crente que é você, que você ora e a enfermidade não é sarada? Esse texto está falando aqui, irmãos, que os ímpios olharam para eles e falaram: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Irmãos, eles conheceram e reconheceram que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso, que faz grandes coisas. Quero dizer para você, irmãos, o poder e a autoridade do Senhor. As pessoas, irmãos, que julgam o teu Deus vão olhar e falar: olha o que Deus tem feito.
pessoas vão ver a tua vitória, as pessoas vão ver, irmãos, os teus sonhos sendo realizados, as pessoas vão ver as portas que estão fechadas sobre você se abrindo e vão falar: olha, o Deus que essa pessoa serve é um Deus todo-poderoso, porque o nosso Deus, Ele pode, o nosso Deus, irmãos, Ele é Senhor. É esse Deus, irmãos, que fez isso na vida de Ruth. Ruth sai, irmãos, com seu marido de Belém, e ela vai para uma terra estranha, e lá, irmãos, seus 2 filhos morrem, o seu marido morre, aquela mulher volta, irmãos, viúva, volta, irmãos, sem os seus filhos. Ela chega de uma forma vergonhosa na cidade, e ela fala: não, meu nome não é Ruth, meu nome é Mara, porque é amargura, Deus trabalhou comigo, há um sofrimento, há uma realidade de vergonha. Mas, irmãos, Deus muda a sorte daquela mulher, e no capítulo 4, versículo 14, as mulheres daquela cidade vai dizer a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou você, não te deixou hoje de dar remidor, e seja o seu nome afamado sobre Israel. Essa mulher, irmãos, tinha sido envergonhada. Essa mulher, irmãos, casa com Boaz, e esse relacionamento, irmãos, eles têm Obed tem Jessé, e de Jessé tem Davi, e é dessa geração, irmãos, que sai o nosso Salvador. Essa mulher foi honrada, irmãos, por um Deus que honrou Israel e honra a mim, e Ele honra a você. Espere com convicção, não desista da sua luta, não desista da sua fé, por mais que você está passando por um momento difícil, que você tem sido motivo de riso das pessoas. Teu Deus não falha, queridos. Teu Deus nunca perdeu uma batalha. Teu Deus, a Bíblia diz que Ele sara, Ele liberta, Ele restaura, Ele abre portas, Ele faz coisas extraordinárias, e esse Deus há de honrar a tua vida. Ah, pastor, eu tomo posse, mas, irmãos, eu não posso fugir do contexto, eu não posso fugir do que gerou isso. Isso foi gerado a partir de um arrependimento, isso foi gerado a partir de um reconhecimento da grandeza, do senhorio, da soberania de Deus. Porque muitas pessoas, irmãos, eles querem a bênção de Deus, eles querem ser honrados por Deus, eles querem que os seus inimigos sejam envergonhados por Deus, mas eles não estão dispostos a colocar o seu rosto no chão e falar: Deus, eu errei, eu sou necessitado da sua graça, da sua misericórdia, sou necessitado do teu perdão, e se voltar, irmãos, completamente a Ele. Esse Deus não se agrada, irmãos, com simpatizantes, esse Deus se agrada com adorador. Esse Deus se agrada, irmãos, com aquele que, dentro da sua capacidade, irmãos, ele se entrega completamente a Deus, e Deus os usa segundo o seu querer, e Deus faz, e Deus trabalha, e eu digo: sim, Senhor, faz. É você dizer: não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos as benesses, os benefícios de Deus, mas eu não quero me submeter. Esse povo ficou, talvez aí, 65 anos sofrendo, mas um dia de entender, nós precisamos nos render diante de Deus. Nós precisamos trazer à memória o Deus que nós servimos. Nós precisamos trazer à memória o Deus que nos ama, que traga para você, irmãos. Você lembra o que Deus já fez por você? O motivo do nosso esfriamento, irmãos, é que nós esquecemos o que Deus fez por nós. Por isso que eu sempre falo, irmãos, milagre não salva ninguém, milagre não muda a vida de ninguém. O milagre tira a pessoa de uma situação e leva ela para uma situação diferente, mas milagres caem em esquecimento. Mas aquela palavra de Deus no coração, ela permanece. Então lembra, volte para onde você caiu, no sentido de onde você parou de sentir aquela experiência que você sentia antes. Não somente, irmãos, quando nós chegamos no momento que o louvor ele entra dentro da nossa alma, ele gera dentro de nós um desejo de adoração, de planto, de
quebrantamento, mas lá dentro da nossa casa, lá dentro do nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, irmãos, que a gente tenha essa busca, esse relacionamento, essa intimidade, esse particular com Deus, esse Deus que é perdoador. As pessoas hoje, na realidade, muitas delas se afastam de Deus por causa do pecado, achando que Deus não perdoa, achando que não é merecedor. Muitas vezes eu falo para ela, pastor, eu errei demais. Deus não, Deus sempre não abre mão de você, não abre mão de mim. Mas Deus não negocia os seus princípios. Deus não é um pai terreno, Deus, que o filho faz a maior besteira, bate carro, sai de beco dirigindo, o pai vai lá e paga a fiança, e não deixa o filho se expor, não deixa a imprensa. Não, Deus não faz isso. Deus, se tiver que punir, ele pune, mas ele pune com amor, ele corrige porque ele ama. Então, nunca deixe de achar, irmãos, que Deus não tem desejo de abençoar a tua vida, de mudar a sua realidade, ao ponto de você se alegrar, irmãos, como esses homens, essas mulheres se alegraram, porque Deus restaurou a sorte. Olha, nós vamos voltar para Jerusalém, nós vamos reconstruir o templo, nós vamos reconstruir os muros que foram caídos, nós vamos tomar posse de novo das nossas propriedades, nós vamos rever os entes queridos que ficaram para trás, nós vamos voltar para a nossa identidade, nós não vamos mais orar em terras estranhas. Eu não vou estar apenas com o coração em Jerusalém e o joelho no lugar estranho, como foi Daniel. Daniel estava na Babilônia, o joelho dele estava na casa dele, lá na Babilônia, mas o coração dele, os olhos dele, o espírito dele estava lá em Jerusalém. Não, agora ele estaria corpo, alma e espírito em Jerusalém, adorando na cidade de Sião. Essa alegria que tomou o coração deles, irmãos, essa alegria que precisa tomar o nosso coração. Mas nós aprendemos também, queridos, nesse texto, eu não posso me contentar com um pouco, irmãos, porque Deus tem muito mais para você, muito mais. Às vezes a gente assim, se conforma com tão pouco com aquilo que Deus tem. Sendo que Deus tem tantas coisas. Eles vão chegar, queridos, eles vão demonstrar a alegria dele no capítulo 3, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós. Isso é o fruto da nossa alegria. Mas ele vai dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte com as correntes de Negueb. Ele falou: Senhor, o Senhor nos trouxe para Jerusalém. O Senhor tocou o coração de Ciro. Aqueles que quiseram voltar, voltaram, porque muitas pessoas quiseram ficar na Babilônia. Muitas pessoas formaram negócios, formaram famílias, mas muitos vieram. Mas a realidade de Jerusalém era um caos. E aí, quando ele vai dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte com as correntes de Negueb, ele vai trazer, irmãos, uma realidade geográfica dessa região, irmãos. Talvez você já sabe disso. Essa região, irmãos, praticamente por 11 meses, esse deserto era sequidão pura. Mas no momento, irmãos, parte por chuvas ou parte por derretimento de neve dos altos montes, porque existiam montes como o de Golã e tantas outras. Aquele deserto, ele se tornava um manancial de águas. Deixa eu abrir um parênteses, irmãos. Às vezes a gente olha na internet, olha, está chovendo no deserto, Jesus está voltando. Não, irmãos, aquilo ali é uma coisa natural que acontece todo ano. Não que Jesus não esteja voltando, mas aquilo ali é uma realidade que acontece, irmãos, que vem vida naquele lugar seco. Então Israel estava falando: Senhor, restaura a nossa sorte, da mesma maneira que o Senhor muda aquele deserto de uma época do ano, e vem água, e vem produção, vem vida para aquele lugar. Senhor Deus, faz isso sobre a nossa vida, porque o Senhor tem mais para nós. O Senhor tem muito mais. Então não se acomode com pouco, irmão. Se Deus tem mais para você, você não pode requerer aquilo que Deus não tem para você, mas aquilo que Deus tem. Fala: Senhor, restaura.
viver a abundância de Deus. Talvez você se satisfaria com um riachinho de águas, mas Israel, esse povo, ele fala: não, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negev. Nós queremos ver muita água, nós queremos ver essa realidade sendo transformada por inteiro. Ele pode fazer isso. Muitas pessoas pararam de sonhar, muitas pessoas, irmãos, se acostumaram a viver na superficialidade do Evangelho. Há uma manutenção de vir e sentar e não se permitir de Deus nos levar para dimensões que você ainda não conhece, experiências extraordinárias que você ainda não conhece. Acho que Deus quer se manifestar. Esse Deus vai nos dizer isso, irmãos. Não, restaura, faz de novo. Quem sabe restaurar a vida espiritual que você vivia lá atrás. A gente ouve muito, né, você fala isso, antigamente, aí eu orava, as coisas aconteciam, aí eu falava de Jesus para as pessoas se convertiam, eu tinha uma alegria, mas irmãos, Deus não mudou. Então o que mudou foi nós, fomos nós que mudamos, nós que deixamos de avançar, nós que deixamos de acreditar, nós que nos limitamos, nós que dissemos: está bom. Agora nessa noite nós podemos falar: Senhor, restaura, me usa. Quem sabe você olhou alguém aqui no Ministério do Louvor e fala: cara, eu não quero ter unção com essa pessoa. Quem fala: Senhor, faz, como o Senhor fez na vida dela, faz na minha vida. A questão é: você está disposto a pagar o preço que ela paga? Você está disposto a chorar o tanto que ela chora aos pés do Senhor? Você está disposto a orar como ela ora, a clamar como todos chamam? Deus, eu quero ter essa unção, eu quero ter esse dom. Porque esse Deus pode fazer, faz de novo. Tem um texto que eu gosto muito, irmãos, Isaías 64, se você quiser abrir. Um momento onde Israel estava com o coração endurecido, Deus não se manifestava, Deus não agia, e num clamor intercessório, Isaías vai dizer assim: ó Senhor, se o Senhor fendesse os céus e descesse, se os montes tremessem na sua presença, como quando o fogo inflama, os gravetos como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença, quando fizestes coisas terríveis que não esperavas, descestes os montes te temeram a tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos de Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías estava falando no momento de dureza do coração das pessoas. E Isaías fala: Senhor, da mesma maneira que um dia o Senhor desceu sobre o monte Moriá, quando os hebreus saíram do Egito e chegaram de frente ao monte, e Moisés lá subiu e conversou com Deus, e Deus desceu fogo sobre aquele lugar, uma unção gloriosa, maravilhosa sobre aquele lugar, que as pessoas não podiam nem chegar perto. Ele estava falando: Senhor, se o Senhor fez, faz de novo. Se o Senhor se manifestasse como o Senhor se manifestou lá em Moriá. Esse clamor, irmãos, pode ser dos nossos lábios. Faz de novo. Se você teve experiências passadas, fala: Deus, faz de novo, me usa de novo. Teve feridas no caminhar, quem sabe, mas a gente sabe que liderança fere. Tem muitas pessoas que pararam dos ministérios porque foram feridas, foram ditas palavras que marcaram o coração dela, ou situações que aconteceram no meio eclesiástico, e que ela morreu como ministério, como dom, como chamado. Mas você pode viver isso, você fala assim: faz de novo, me dá aquela mesma alegria, me dá aquela unção. Sabe aquele momento que você tinha prazer de estar na casa do Senhor?
Aquela época, né, irmão, que a gente ia de segunda a segunda. A gente não ia porque era imposto, a gente ia, irmãos, porque a gente queria a presença de Deus. A gente queria, porque a gente queria buscar dons, a gente queria buscar batismo do Espírito Santo. Irmãos, nós somos uma igreja renovada, nós somos uma igreja pentecostal, nós somos uma igreja, irmãos, que nasceu no fogo. Então é inconcebível, irmãos, como parte desta igreja, não querer esse fogo que Deus derramou na geração desta igreja. Ah, não precisa, não tem a ver com salvação, não tem a ver com salvação, não. Mas tem a ver com experiência muito agradável, tem a ver com autoridade, tem a ver com poder, tem a ver com experiências extraordinárias que Deus tem para a igreja. Alguns se aproveitam dela e outros não. Mas bom seria se toda a igreja se aproveitasse, requeresse, desejasse das mesmas águas de Negueb, que o Senhor traga vida, Senhor, a esse deserto. E para encerrar, queridos, a própria Bíblia diz que o teu choro ele tem um início, mas ele também tem um fim, porque a alegria ela vem. Versículo 5 vai dizer: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando, chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. É claro que a nossa realidade hoje, irmãos, é uma realidade diferente. Eu vim nascer ali pela região de Chapadão, a estrutura de colheita ali é algo extraordinário. Fazendas que tem avião para passar defensivo, inúmeras colheitadeiras, estrutura de irrigação. Então talvez a gente não consegue entender a grandeza disso. Mas quando você olha, irmãos, uma realidade do povo semeando no deserto, ele semeava. Este choro era o que? Será que eu vou colher? Será que vai brotar? Será que a hora que tiver brotado e os frutos estiver pronto, não vai vir como lá em Juízes, os amalequitas vinham, tomava toda aquela colheita e não se aproveitava nada? Então ele está falando uma alusão, olha, aquele que espera, vai usar um momento de dor, há momento de tristeza, há momento de angústia, há momento de sofrimento, há momento de preocupação, mas esse momento, irmãos, uma hora acaba, porque a colheita acontece. Ele está falando, olha, você está lutando, está clamando por uma realidade, uma bênção, e parece que nada acontece, parece que nada muda. Você está ali chorando por algo, clamando, e você olha, e será que vai acontecer? Mas ele está falando, irmãos, aquele que sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, porque uma hora a colheita vai acontecer. Irmãos, uma hora você que está firmado, uma hora o choro vai acabar, uma hora a alegria do amanhecer vai acontecer, uma hora aquele sonho que você guarda em Deus vai acontecer, irmãos. Uma hora aquela cura que você está esperando, irmãos, ela há de acontecer, porque Deus pode fazer. E a palavra é não desista. Não desista. Eles não desistiram. Eles não falavam como preguiçoso: eu não vou sair lá fora porque tem um leão e vai me engolir. Não, eles faziam. Eles semeavam. Enquanto ele estava semeando, o choro, as lágrimas, da preocupação, do medo, mas da sua essência, ele estava falando: Deus vai fazer algo diferente. Deus é poderoso. Quem assistiu um filme, eu não lembro o nome de um filme, lá na África do Sul, o cara plantava batatas. Quem lembra desse filme? Irmãos, ninguém plantava porque achava que não ia comer aquele homem plantou. Ele falava: Deus vai dar uma colheita, Deus vai fazer acontecer. Irmãos, aquele homem colheu muitas batatas. Por quê? Porque Deus intervém. Deus ouve a oração. Deus ouve
louvor. Então, meu irmão, essas noites que você tem passado clamando, esses momentos que você tem buscado a Deus por uma causa, por mais que hoje dói, por mais que a esperança demorada entristece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida, como diz o provérbio. Uma hora, irmãos, a alegria vai se estabelecer, a bênção vai chegar, o momento da sua vitória vai chegar, irmão. Por quê? Porque Deus pode fazer, e eu creio que Ele quer fazer nesta noite. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Tipo do Ministério de Louvor, mulher. Irmãos, a minha orientação para você, primeira atitude, irmãos, fale com Deus. Quem sabe tem algo que tem impedido trabalhar com a gente de Deus, porque Deus não quebra princípios. Deus não quebra princípios. Quem sabe você precisa tomar uma decisão hoje, de uma restauração de aliança, ou de um estabelecimento de uma aliança. Você nunca estabeleceu aliança com Deus, você pode fazer isso hoje. Quem sabe você ainda está, irmãos, no momento do Salmo 137, onde você está chorando por uma circunstância, pela vitória ainda não ter acontecido, mas você fala: Deus, eu sei que o Senhor é o Senhor do tempo, mas se o Senhor puder fazer hoje, faça hoje. Clame a Ele, coloque as suas causas diante dEle. Esses homens, eles em paz, a bênção havia chegado, mas ele falou: Senhor, tem mais. Restaura a nossa sorte, faz a obra completa. Comece a orar com Deus, comece a falar com Ele. O que você espera de Deus nesta noite?